Padre Fábio, a história é a seguinte. Uma senhora havia chegado para o senhor numa confissão e tinha dito que um padre havia dito para ela que o inferno era o lugar dela, porque ela estava morando com um homem que havia sido casado. O senhor a consolou e disse que a misericórdia de Deus é grande, e se ela havia cuidado há 20 anos com o amor desse homem e de seu filho, Jesus teria misericórdia deles. Padre, eu fiquei muito incomodada com sua resposta, pois no Evangelho Jesus diz que quem olhar com desejo para um homem que não seja o próprio marido, já cometeu adultério em seu coração. Então, Padre Fábio, precisamos acolher e obedecer a Jesus aprendendo com ele a não sair de sua vontade, certo? Por isso fiquei preocupada, pois sei que o senhor é um padre que sabe falar coisas tão lindas. Mas e o que Jesus diz no Evangelho? Ele mesmo não vai nos dizer que o que ama, quem ama, vai obedecer suas palavras? Por favor, padre, eu não quero julgar. Deus me livre de tal pecado, porque sei que sou também pecadora. E tenho muitas dúvidas, mas também não quero ser omissa, pois não compreendi a sua resposta para essa senhora. Grande abraço e que Jesus lhe proteja. Bom, minha filha, não é nenhum problema você ter essa dúvida, mesmo porque eu vou lhe garantir uma coisa já de início. Dá muito mais trabalho compreender a misericórdia do que compreender a condenação. A condenação, minha gente, é um dos discursos mais simples que nós podemos fazer na vida. Jesus falou de, olha, com desejo, peca, torna-se adúltero, disse. Mas você não pode negar que o contexto dessa palavra precisa ser analisado. Nós não podemos pegar uma palavra bíblica e separá-la das outras. Você não tem o direito de pegar uma passagem em que Jesus diz alguma coisa sem considerar o todo. Dentro da Sagrada Escritura, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Nós não podemos interpretar o texto fora do contexto. Essa é uma regra bíblica. Porque senão, a Sagrada Escritura, ela justifica assassinatos hediondos, uma coisa horrorosa. A Bíblia ela é cheia de histórias terríveis. Agora, a palavra de Jesus só pode ser analisada no contexto da vida dele. E aí eu lhe pergunto, a quem Jesus condenou? O que Jesus condenou ao longo da sua vida? Por isso, minha filha, você disse muito bem. Você disse aqui, padre, o senhor disse que Jesus teria misericórdia deles. Claro, e foi só o que eu disse. Eu não posso dizer mais do que isso, porque eu também estaria fazendo julgamento. E eu não tenho direito de julgar. Agora, uma certeza eu tenho. Deus nos ama. E entre a nossa morte e a eternidade, existe um abismo imenso de misericórdia. Não sou eu que estou inventando isso não, minha filha. É Jesus. É desconcertante as preferências de Jesus? Elas são desconcertantes? São desconcertantes pensar nas escolhas que Jesus fez? É desconcertante. Só que nós não podemos mudar isso. Jesus preferiu os piores. E no momento em que ele prefere os piores, ele nos ensina então o contexto da misericórdia, que é o que há de mais forte em Jesus. Veja bem que na cruz, Jesus ainda salva alguém. O ladrão que estava ali do lado. Em nenhum momento você vê Jesus condenando ou trazendo o inferno para a vida das pessoas, não. E mesmo porque no contexto daquela história que eu contei, minha filha, o contexto é mais do que o texto. É muito simples você fazer o julgamento. Aquela mulher, ela é solteira, mas ela estava vivendo há 20 anos com um homem casado, certo? Esse é o texto. Mas você precisa saber o contexto daquela união. O que nos condena, o que nos salva, não é só o texto. Mesmo porque se a gente achar que é só o texto que nos condena ou que nos salva, nós corremos o risco da hipocrisia, nós corremos o risco do equívoco. Não, é muito mais. Tá certo, a palavra de Deus, ela pode ser aplicada ali. Depende do contexto. Agora, eu não tenho coragem de dizer que eles estão no inferno. Com toda sinceridade, eu não tenho autoridade para isso. Da mesma forma como aquele padre que diz também não tem. Da mesma forma como você também não tem.
Então o que a gente chega à conclusão? Que diante das realidades humanas para as quais nós não temos respostas, eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar tendo misericórdia. Eu prefiro errar acolhendo, a errar de outras formas. Essa é a minha opção, querida. Essa é a opção da igreja. A opção da igreja está em determinar as regras. Mas essas regras não podem nos sufocar, elas não podem se tornar instrumentos de condenação para nós. Mesmo porque a igreja não tem autoridade para isso. Nós temos autoridade para perdoar. Para condenar, não. Aquilo que fala o que você ligar ou desligar, tá certo, nós ligamos. Mas nós ainda não temos a certeza do que a gente desligou ou não. Nós não temos o controle disso. Na minha missão eu tenho controle só do que eu posso ligar. O que eu desligo eu não sei. Foge da minha inteligência, foge da minha capacidade de análise. E no momento em que eu não tenho a capacidade de saber, eu prefiro ficar no silêncio da misericórdia. Eu prefiro ficar no silêncio do acolhimento, porque eu ainda acho que é um jeito mais seguro de nós evangelizarmos. E aí você também não pode esquecer que a igreja dá aos casais de segunda união uma oportunidade de estarem participando da vida da igreja. Nós não podemos negar que a pastoral de segunda união é um recurso misericordioso que a igreja encontrou para trazer de volta aqueles que estavam distantes. Não sou eu que inventei a pastoral da segunda união. É a igreja que está dando oportunidade. E mesmo porque, com essa história de declarar nulidade de sacramento, a igreja abre a possibilidade de muita gente refletir sobre aquilo que viveu. Muita gente acha que está casado, mas não está. Viveu uma farsa. E se você for analisar boa parte desses casamentos que terminam logo nos primeiros meses, eles não aconteceram. Isso é apresentar a salvação. Imagina que beleza a possibilidade de você retirar uma pessoa dessa vida ilegal e conceder-lhe uma vida de sacramentos, por exemplo. Mas a gente só pode saber se a gente se aproxima. A gente só pode conhecer esse lado da misericórdia se a gente se aproxima dessas pessoas. Então não fica conflituada não. Dá muito mais trabalho acreditar na misericórdia do que na condenação. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. É uma passagem de São Paulo aos Coríntios, em que São Paulo salvaguarda, ele chama a atenção da necessidade que nós temos de cuidar do tesouro que é a fé. Ele diz assim: ora, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pelas angústias, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Bonito demais esse texto. O tesouro que nós trazemos é em vaso de barro. Quando nós falamos aqui no início que a nossa fé, nem sempre nós temos uma fé madura para compreender essa parceria entre Deus e a humanidade. Ou até mesmo para perceber que nesta parceria a primazia é sempre da graça divina. Santo Agostinho dizia que nós não somos capazes de realizar o bem sem que antes o bem nos tivesse sido dado, entregue. Então veja bem, o que eu faço porque Deus já fez em mim. Deus só pede aquilo que já nos deu. Olha como isso é interessante. Se Ele me pede que ame,
é porque Ele já me deu amor anteriormente. Se Ele me pede que seja bom, é porque Ele já me deu a bondade anteriormente. É a corroboração dessa palavra. Eu não posso ser por mim mesmo. É sempre Deus que me abastece, é sempre Deus que me auxilia. E é por isso que eu preciso identificar, no dia a dia da minha vida, como é que eu posso viver essa parceria sem que eu tenha a pretensão de ser dele um assessor, sabe? De ficar dizendo a ele, porque o assessor é assim. Eu sei porque eu tenho assessor, no meu dia a dia eu sei como eles funcionam. Às vezes eu estou lá, pronto para receber fulano de tal, o assessor vem, o nome dele, tá, e eu já fiz que já sei. Não é verdade? Aí eu já vou, oi senhor Cristian, que bom recebê-lo. Mas não sou eu que sabia o nome do Cristian, é o assessor que falou entre dentes ali para mim, para que eu tenha condições de cumprimentar o Cristian quando ele chegar, já com as informações. Então são aquelas informações rápidas. Estou dentro da van e a menina já está falando, padre, o evento é tal, fulano de tal que vai nos receber, é o bispo tal, não sei o que, papapá, vai estar lá presente o padre, isso e aquilo, para que eu saiba quem são as pessoas. Às vezes nós queremos fazer a mesmíssima coisa com Deus. A gente acha que a gente é assessor dele, que nós vamos dizer a ele todas as novidades do mundo. É igual aquela reza que às vezes a gente vê por aí, né? Ô Senhor, olha para ele como ele está triste. Cura ele, Jesus. Não sei mais o que. Como se ele não tivesse condições de saber o que precisa ser feito. Como se o sábio da história fosse eu. Está vendo, Senhor? Ela está muito chateada com a vida. Não, Jesus, realiza isso na vida dela. Gente, a nossa oração, ela não pode ter essa carga de arrogância, sabe por quê? Porque isso não nos amadurece. Senhor, nós apresentamos a pessoa, nós apresentamos a realidade dela, nós acreditamos no seu amor, nós acreditamos na sua bondade. Pronto. Isso, a gente fica mais humilde na reza, sabe? E aí também a gente vai permitir que aquela oração clareie dentro de nós o que nós precisamos fazer para que o milagre se cumpra. Porque é muito cômodo, né? Você acreditar num Deus Nestor, que está ali sempre ao seu dispor, pronto para fazer tudo aquilo que você pede, do jeito que você pede e na hora que você pede. E ai dele se não fizer do jeito que você pede, da hora que você pede. Não pode ser assim não. A nossa fé tem que nos dar a confiança de que Ele realiza aquilo que realmente precisa ser feito e que às vezes nem nós sabemos. Nós somos tão limitados que às vezes a gente acha que o que Deus precisa fazer é tirar esse negócio daqui e pôr aqui. E a gente fica com essa convicção, quando na verdade nós podemos estar muito equivocados. Não, Deus não tem que tirar esse negócio daqui, Ele tem só que arrastar para cá. E às vezes nós levamos um tempo para descobrir que aquilo que nós estávamos pedindo não era honesto. E depois Deus fez tudo do jeito como a gente não queria, e a gente percebe que realmente foi a melhor maneira de resolver aquela situação. É por isso que a fé deveria nos dar sempre a maturidade do silêncio, da entrega. Outro dia eu estava conversando isso com uma amiga minha, que estava muito aflita, numa situação que ela estava vivendo, e eu percebi essa aflição, pelo excesso de pedidos, pelo excesso de clamores. É claro que eu respeitei. Eu não estou nela, eu não estou sentindo a dor que ela sente, eu não estou vivendo o desespero que ela vive. Mas se a minha opinião é pedida, eu não perco a oportunidade. Você não acha que você deveria se recolher mais, pedir menos? Você já pediu? Você conhece tão de perto a misericórdia de Deus, por que desconfiar dela agora? Porque se eu peço demais a mesma coisa, é como se eu estivesse demonstrando para mim, não é para Ele não, gente. A oração, nós precisamos dimensionar, é o que ela faz em nós. Se eu peço demais a mesma coisa, eu posso gerar dentro de mim uma descrença silenciosa. Ou então uma crença de que Deus só atende quando a gente insiste.
A insistência não é para modificar o que ele pensa. A insistência deve ser, se ela existir, e aí a gente tem que mudar as palavras, tem que deixar de pedir para ele, tem que pedir para nós, é para que a nossa natureza esteja iluminada pelos nossos, para que a gente tenha condições de identificar o que em nós precisa ser transformado. Porque se eu insisto demais em pedir a Deus que faça isso, que faça aquilo, todo dia eu peço a mesma coisa, todo dia eu peço a mesma coisa, eu estou considerando que Ele não é capaz de guardar no coração dele o que eu já entreguei. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Vamos atender aqui. Padre Fábio, meu nome é Fernando, tenho 26 anos e atualmente estou vivendo um conflito muito grande. Sou engenheiro recém-formado, estou trabalhando numa grande empresa aqui no Pará. Estou tendo uma oportunidade de crescimento excelente, profissional. Namoro uma moça há mais de 4 anos, ela é formada em medicina e atualmente está fazendo residência em São Paulo, na capital. Estamos separados desde o início do ano e ela me pressiona muito para deixar meu trabalho e ir tentar a vida ao lado dela, uma vez que ela não pretende mais voltar para o Pará. Fico pensando se devo abrir mão dos meus sonhos por causa dela. Estou muito conflitado, pois ela já quer casar, mas eu não me sinto preparado para isso. O que o senhor acha? Eu acho que você está numa enrascada, meu amigo. Porque é uma situação muito difícil. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos, rascada no bom sentido, né? Não é tão ruim assim, não. Você tem um envolvimento afetivo de 4 anos, você tem que considerar que você está vivendo um momento da sua vida importante. Aliás, essa semana, conversando com uma pessoa, me contou uma história muito parecida, muito semelhante. Você está vivendo um momento de investimento pessoal, 26 anos, você está no auge das suas buscas pessoais. Você precisa identificar se você está disposto a abrir mão dessas buscas pessoais para poder fazer uma busca em conjunto. O casamento, o namoro sério não é outra coisa senão isso. É a gente deixar de ser singular e passar a ser plural. Ser singular não é nenhum problema, minha gente. Você ser solteiro, single, não é em inglês. Quero um quarto single. É bom a gente poder falar isso, que você é solteiro. Você tem o direito de pensar em você, de pensar as suas escolhas, de elaborar os seus projetos, partilhar com a sua família e correr atrás deles. É sua vida, é seu direito. Agora, a partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, um casamento, um noivado, uma coisa assim, o noivado ainda não é definitivo, mas já é um ensaio para isso. A partir do momento que você estabelece um vínculo definitivo, você perde o direito de pensar single, solteiro, singular. Você passa a ser nós. Então tudo você vai ter que agir de acordo com a outra parte que você assumiu na vida. 26 anos é momento de deixar singular, de ser singular para ser plural? Não sei. Eu particularmente penso que o homem amadurece um pouco mais tarde. Por isso que a mulher, sendo qual a idade dela, não fala, né? Mas geralmente, já formou a menina, já está formada, já está fazendo residência em São Paulo. É bem provável que o instinto de maternidade já esteja tomando conta dela e ela já queira se encaminhar para o processo natural da vida,
que 90% das mulheres desejam, que é justamente o matrimônio. A estabelecer o vínculo, ter o lar, isso é instinto. Agora o homem naturalmente, ele tende a ter mais dificuldade para esse amadurecimento. Então nós precisamos considerar isso. Não é uma regra que todo rapaz de 26 anos não está preparado para as escolhas definitivas. Mas eu posso lhe dizer, por aquilo que vejo, por aquilo que já estudei, por aquilo que acompanho, é muito comum que aos 26 anos os homens ainda não saibam muito bem o que querem da vida. Com quantos anos você casou, Cristian? 26, 27. Você tem diante de você um dilema, um conflito. Você precisa saber se você está preparado para essa vida plural. Eu particularmente penso que as decisões importantes e definitivas para nós homens, elas precisam ser mais tardias. Não é por uma questão de irresponsabilidade, não. É para você se dar tempo. E mesmo você ter condições de analisar a sua capacidade de renunciar, muitas coisas que você vai ter que renunciar para assumir a nova vida. Por que a mulher amadurece tanto no momento em que ela dá à luz? Porque ela fica plural de verdade na carne, né? Você já viu como as mulheres amadurecem quando elas dão à luz? A maioria, elas andam assim, é como se uma maturidade imensa acontecesse naquele curto espaço de tempo. Por quê? Quando ela exerce bem e vive bem o processo de ser mãe, ela se encaminha para uma maturidade muito grande, porque ela entende que agora ela tem que se dividir. Ela não pode mais pensar só nela, ela não tem condições de pensar só nos projetos dela, sem incluir aquela criaturinha que entrou. Na vida do homem, quando vem a paternidade, também é a mesma coisa. Agora, antes, na escolha do casamento e na escolha desta nova vida, você tem um espaço um pouco maior, porque a maternidade impõe uma nova pessoa ali. Está ali, nasceu. Mas o casamento você tem tempo para esperar. E eu acho que seria muito saudável para você, neste momento, fazer um investimento na sua vida pessoal. Mesmo para você ter condições de ser mais feliz no relacionamento. Por que não pode esperar 2, 3 anos até estabelecer um pouco mais a vida? Ou até mesmo para você chegar à conclusão que você não quer se casar com essa moça. A gente tem que se permitir esse tempo de maturidade, né? Às vezes nós nos apressamos demais em tomar a decisão. E às vezes nós chegamos numa ansiedade tão grande para poder viver a vida, nós vivemos uma ansiedade tão grande que nós acabamos vivendo o papel errado, o momento errado. Por quê? Não tivemos a paciência de esperar pelas coisas. Você que está me assistindo agora, olhe para a sua vida e veja quanta coisa você errou, quanta escolha você fez errada, justamente porque você não soube esperar. Você não teve aquela paciência de olhar para os acontecimentos, de olhar para os fatos, de olhar para o seu contexto, para a sua circunstância. Não é assim? Na pressa, a gente se estraga muito. Por isso que decisões importantes, eu me lembro, o padre Maurício sempre dizia isso para mim. Ele falou assim: Fábio, você precisa tomar muito cuidado, porque você é muito à flor da pele. E ele tem razão. Eu sou muito extremado, né, na minha alegria, na minha tristeza. Então, hoje eu amanheço e me indisponho com alguém, aí eu acho que eu nunca mais vou precisar daquela pessoa na minha vida e sou capaz até de mandar ela embora. Essas coisas são muito perigosas dentro de nós. E ele se referia a isso à nossa permanência no seminário. Ele falava assim: um seminarista nunca pode deixar o seminário quando ele está muito triste, nem quando ele está muito feliz. As duas situações são muito perigosas. Nós precisamos ter a consciência de que a vida nos pede sempre um equilíbrio e que as nossas escolhas passam o tempo todo, né? A qualidade dessas escolhas passam por esse equilíbrio. Quando eu estou equilibrado nos meus sentimentos, nem feliz demais, nem triste demais, eu tenho condições de escolher um pouco mais, com um pouco mais de lucidez. E você tem aí a sua vida toda pela frente, não se pressione a tomar essa decisão. Se essa moça verdadeiramente te ama, ela tem que compreender que o seu momento é importante, que aquilo que você está vivendo é importante, que essa realização profissional para você aí agora é, sem dúvida,
um momento definitivo e que você não pode perder de vista. Não pode perder de vista porque você você está vivendo aquilo que é próprio da sua idade. E hoje nós temos a oportunidade nesse programa falar da nossa vida. Eu gosto de dizer sempre, aqui nós não tratamos de teoria. A pauta principal é a vida de todos nós. É a minha vida misturada na sua confissão, no seu pedido de oração, no seu pedido de aconselhamento. São as nossas existências sendo misturadas nesta bonita arte do encontro. E eu agradeço você a confiar o seu coração a mim neste momento. Eu quero, com muita responsabilidade, conduzir este momento de encontro. Porque sei que a responsabilidade neste momento é fundamental para que Deus possa ter o seu espaço aqui em mim e em você. Minha gente, eu tenho acompanhado, acredito que você, desde ontem à noite eu fiquei acordado para ver o resgate daquele primeiro mineiro lá no Chile, que durante 69 dias passaram 33 homens soterrados naquela mina. E ontem, quando vi o primeiro homem sendo içado do seio da terra, senti uma emoção muito grande no meu coração. E acompanhei hoje, um pouco ainda, ontem antes de dormir, hoje o dia todo, sempre procurando saber se estava dando tudo certo. Porque para mim, aquele resgate, ele fala muito ao meu coração. Primeiro porque eu acho que eu sou claustrofóbico, né? Então eu estava agoniado demais, sabendo que aquelas pessoas estavam soterradas. Eu me colocava no lugar delas. E imagino o quanto deve ser duro, deve ser triste, penoso passar tantos dias sem ver a luz do sol, sem ter a oportunidade de voltar para casa, tomar um banho, dormir na cama da gente. É tão bom, não é? E comovido, misturado na história daquelas pessoas que eu nem tinha visto o rosto ainda direito, eu acompanhei hoje o resgate desses mineiros. E quando saí de casa, faltava ainda mais 5 ou 6, não sei. E fiquei pensando, olhando para aquela cápsula onde aqueles homens eram de onde, né? O instrumental para que aqueles homens pudessem ser retirados da terra. Eu ficava pensando que na nossa vida, o tempo todo nós também precisamos passar pela mesma experiência de resgate. Quando a gente começa a interpretar que, de vez em quando, a gente também escolhe viver nos subterrâneos. Você já deve ter experimentado isso na sua vida. Alguns momentos da sua história em que você teve aquela nítida sensação de que você estava no fundo. E vendo aquela cápsula, içar aquele homem das profundezas, eu fiquei pensando que o nosso processo de conversão faz a mesma coisa conosco. Quando nós levamos a sério o nosso processo em Deus, nós também somos retirados dos subterrâneos do mundo. Quando ali, por causa das escolhas erradas que a gente fez, a gente também foi morar no fundo, do fundo, do fundo. Quando na verdade nós nascemos é para o alto. São Paulo dizia de maneira tão sedutora, buscai as coisas do alto. Não temos o direito de nos acostumar com o submundo, com aquilo que está por baixo. Não. Homens e mulheres que estão vivendo este processo de construção em Deus, de conversão em Deus, são homens e mulheres vocacionados às alturas. Aí fiquei pedindo a Deus a graça de também ser içado o tempo todo, para que eu não me acostume aos subterrâneos. Eu não sei se você percebeu e deve ter escutado falar que aqueles homens, eles ficaram tanto tempo no escuro que agora eles não são capazes de enxergar a luz de uma vez. Eles vão ter que se acostumar com a luz. Vai ter que ser aos poucos, um pouquinho em cada instante, até chegar um momento em que eles poderão retirar aqueles óculos. Por quê? Os olhos se acostumaram com a escuridão.
E agora voltar à luz é um exercício. Precisa reaprender. O mesmo acontece com a gente. Contemplar a luz de Deus, entrar no contexto da luz, requer uma adaptação. E é por isso que a conversão compreende todo esse processo de adaptação a uma nova vida. Deixamos os subterrâneos do mundo, deixamos aquele submundo onde prevalecia a mentira, a droga, a injustiça, a infidelidade, tudo aquilo que denigre o ser humano, tudo aquilo que nos deteriora. E queremos alcançar agora esta parte mais alta. Não queremos nos acostumar com a sujeira do fundo, mas queremos ser içados o tempo todo para este lugar que é meu, que é seu, e que ninguém pode nos retirar o direito. Eu não sei se você também precisa ser içado numa cápsula daquela, mas pode ser que em algum momento da sua vida você reconheça que está se alimentando do submundo. Não queira isso. A proposta de Jesus é para que a gente alcance sempre mais Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada, ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é. A pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. Por que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém
do lado do outro é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensou, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito, gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim, toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim, nossa senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente, que não tenha estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Uma primeira pessoa fala aqui a respeito da síndrome do pânico que eu tive. Meu nome é Lucéia, sou de Goiatuba, interior de Goiás. Acompanho muito o senhor nos programas de direção espiritual e quando não assisto, vejo no YouTube. E isso tem me ajudado muito, pois desde janeiro eu estou em tratamento devido a uma depressão com transtorno de ansiedade e ainda sofro muito porque dentro de mim existem coisas muito mal resolvidas. Quando o Senhor passou pela síndrome do pânico, me mostrou o quanto devemos lutar e nunca desistir. E é isso que eu venho fazendo, sempre acompanhando o Senhor. E vivendo um dia de cada vez. Passei a buscar a Deus, e se não fosse Ele, talvez eu não estaria mais aqui. Um grande abraço. Lucéia, muito obrigado pela sua partilha, pela oportunidade que a gente tem de refletir essa questão. Eu sempre que posso eu trago aqui. A depressão é uma doença muito grave, muito séria. Ela, às vezes, considerada por muitos como uma frescura, né? E não. Nós temos, e você mesma disse, esses desconfortos da alma, eles nos agridem muito. E não é fácil lidar com eles. Mas é bom você perceber, eu vi que você está muito atenta a isso, pelo que você escreveu,
que você identifica que existem coisas que estão mal resolvidas na sua vida. Esse é o ponto de partida. Às vezes a depressão é apenas uma consequência de uma vida que está sendo mal vivida. E não adianta tomar o remédio só. Se você não mexe na causa, o remédio vai tratar o sintoma e você vai ficar eternamente dependendo daquele remédio porque você não agiu na causa. E o agir na causa não depende de remédios, depende da nossa vontade. O remédio é muito importante para nos estabilizar, para nos dar um conforto emocional, sobretudo quando nós vivemos a dor aguda. Uma pessoa, por exemplo, quando passa por uma situação traumática, é possível que o médico indique alguns medicamentos para ajudar a viver aquela fase aguda. Mas depois o próprio médico vai ajudando a retirar, porque passou a fase aguda. Depois nós temos necessidade de lidar com a situação que nos entristece. Eu me lembro que acho que umas 2 semanas eu partilhei aqui com vocês justamente no momento em que eu identifiquei que eu estava vivendo assim um certo torpor, né? Nada estava me incomodando, estava tudo muito bom. E eu fiquei uma pessoa ótima, né? Porque você não vê problema em nada. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E eu percebi, muito conscientemente, eu percebi que aquilo era um resultado dos remédios em mim. Então eu procurei a minha médica e pedi a ela o direito de voltar a ser quem eu era, e poder administrar conscientemente a minha situação. É claro que a síndrome do pânico é muito perigosa, ela pode levar à morte se a gente não cuidar. Então nessa fase aguda a gente precisa mesmo do medicamento. Mas depois, à medida em que a gente vai superando, nós temos o direito e a necessidade de começar a recrutar os nossos próprios recursos. Que o grande problema, minha gente, é quando nós não enfrentamos o problema que nos deprime. Que às vezes é uma estrutura de vida que não foi modificada, às vezes é um emprego em que você não está feliz, às vezes é um relacionamento que está lhe fazendo muito mal e você não teve coragem de estabelecer uma nova forma de viver esse relacionamento. Às vezes é um estado de vida que está lhe fazendo mal. E se a gente não vai viver os enfrentamentos das situações que nos deprimem, que nos entristece, o remédio só vai adiar a dor. E infelizmente é assim. Eu fico muito preocupado de ver como facilmente nós nos encaminhamos aos remédios e como nós temos, porque estamos muito facilmente sendo encaminhados aos remédios, a gente fica procrastinando, adiando o tocar naquelas feridas que é necessário para que elas sejam curadas. Então, Lucéia, eu fico muito feliz que você esteja consciente e de que, apesar do sofrimento emocional que você vive, você esteja encontrando aqui no nosso programa, ou seja, também nas minhas pregações no YouTube, nas minhas palavras que nem vão mais por mim, né, que outras pessoas levam, divulgam por aí, que você possa estar aí descobrindo uma força a mais para você poder seguir. Que é assim mesmo. Uma palavra, ela tem o mesmo efeito que um comprimido às vezes. Ela provoca dentro de nós um bem-estar, ela provoca uma esperança e isso é muito bom. E nós não podemos desistir. Eu tenho uma amiga, uma família muito próxima lá em Campina Grande, que desistiu na semana passada. Se matou, bebeu veneno na frente dos filhos. Uma situação tristíssima. Um desajuste emocional que já estava se avolumando e de repente aconteceu. E isso nós sabemos que é muito comum. Muita gente desiste da vida. Eu não tenho medo de dizer, eu quis desistir em julho deste ano. O meu sofrimento era tão grande que eu tinha vontade de deixar de existir. Eu não sabia mais conviver com aquele sofrimento. Estava tão agudo dentro de mim que eu perdi a vontade de viver. Mas isso é temporário. Se a gente cuida, volto a dizer, a gente toma o remédio na hora certa,
procura o profissional na hora certa e depois você começa a encaminhar com terapias ocupacionais, mudança de hábito, mudança de alimentação. Já falei isso aqui uma vez, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Margarida Félix, que é uma psicóloga lá de Recife. Ela tem um trabalho muito interessante, que é de recuperação de pessoas deprimidas através de mudança de hábitos e mudança de alimentação. Uma pesquisadora muito séria, ela é uma pesquisadora muito séria, que se cercou de bons profissionais e foi catando pesquisas do mundo, pelo mundo afora, foi trazendo para dentro do instituto dela, dentro do lugar do trabalho dela. E quantas pessoas foram recuperadas da depressão, curadas da depressão, mudando hábitos e mudando a alimentação. Sim, porque a depressão ela é também química, né? Não é só motivacional. Às vezes a pessoa está triste, não é porque ela tem um motivo para estar triste, é porque ela está quimicamente desorganizada. O que é a química do nosso organismo, senão o nosso alimento, a nossa produção hormonal, que é toda estimulada através dos hábitos. A gente sabe que a atividade física tem o poder de ajudar a regularizar a nossa produção hormonal. Então há tantas coisas a serem feitas que nós precisamos ter menos preguiça na lida com a gente. Às vezes eu fico muito preocupado, Jocélio, que eu encontro pessoas muito acomodadas nas cápsulas, né? Não mudam o seu comportamento. Então vão depender eternamente daquele remédio, de repente aquele remédio não faz mais efeito, precisa ir para um mais forte, e isso não tem fim. É um perigo muito sério, muito grave, um perigo muito grave nos dias de hoje, essa acomodação das pessoas, em não mudarem aquilo que de fato está matando, aquilo que de fato está fazendo sofrer. Boa parte de nossas decepções advém da compreensão de que as pessoas deveriam agir conosco exatamente como agimos com elas. É preciso perder essa pretensão. As pessoas são regidas por outros comandos, diferentes dos nossos. O segredo é continuar oferecendo o melhor de nós aos outros, mesmo que nem sempre seja recíproco. Eu sei que esse é um lugar comum, você já deve ter pensado muito sobre isso, mas de vez em quando é bom a gente iluminar isso que nós tantas vezes é obscuro, apesar de nós sabermos que é assim. Porque nem sempre basta saber. Às vezes a gente precisa saber sempre, renovar isso dentro de nós. Por que nós continuamos nos frustrando em relação às pessoas? Porque elas não corresponderam ao que nós esperávamos delas. Porque no fundo, apesar de nós sabermos que os outros não têm obrigação de ser como nós queremos que sejam, nós alimentamos essa ilusão. Nós carregamos essa pretensão. As pessoas são como são. De vez em quando vão acertar muito com a gente, de vez em quando vão errar, da mesma forma como nós também acertamos e erramos com os outros. O que nós podemos fazer é minimizar dentro de nós essas expectativas. Está conhecendo alguém? Faça de tudo para não romantizar essa pessoa. Faça de tudo, faça o esforço para não depositar sobre ela expectativas que dizem muito mais respeito a você do que a ela. Tenha a simplicidade, a honestidade de olhar para você, de olhar para os outros, com o filtro da realidade. As pessoas são boas, as pessoas são más, as pessoas acertam, as pessoas erram, da mesma forma como você e eu também somos bons, somos maus, acertamos e erramos. É preciso ter simplicidade na maneira como nós olhamos. Retirar ao máximo as expectativas que nós temos para que os nossos encontros sejam frutuosos, sejam mais reais.
porque os outros definitivamente não têm obrigação de ser como nós gostaríamos. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo. Ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, que ela... Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso, um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? O padre Júlio falou assim, olha, Chalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele, pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar
da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Eu tenho muito problema com rejeição. Eu tenho uma imensa necessidade de agradar as pessoas, inclusive aquelas pessoas que me desprezam. Qual é a razão disso? É engraçado porque às vezes quando a gente identifica isso em nós mesmos, né? Você sente que você está querendo agradar demais, isso na verdade uma insegurança que às vezes afasta o outro ainda mais, né? Parece que quando você quer ser simpático demais, quando você quer ser muito presente na vida do outro, às vezes o exagero do ser, né? A melhor forma de controlar isso é primeiro você perceber que existe uma medida para você ser na vida do outro. Então você primeiro buscar a satisfação de ser quem você é. Agradar o outro é uma consequência, né? E você ser na vida do outro dentro de uma medida que não seja nem de menos nem de mais, né? Não sei se você conhece aquele texto do Mário Quintana, Quindim na Portaria. Dizem que ele gostava muito de quindim. E ele tinha uma senhora que era apaixonada pela obra dele. Só que ela nunca quis conhecê-lo, ela era vizinha dele, mas ela preservava muito a intimidade do Mário Quintana. Ela o via de longe, sabia que ele era o grande poeta, que ela lia, Então o que ela fazia? Ela descobriu esse gosto dele e ela começou a deixar quindins na portaria. E no primeiro que ela deixou, ela escreveu: deixo quindins, mas para não pesar com a minha presença. Olha. Não quero pesar com a minha presença. E eu acho interessante isso, né? Quando a pessoa descobre que existe uma satisfação pessoal de eu gosto do outro, mas ao mesmo tempo eu não quero pesá-lo com a minha presença, não quero ser exagerado na vida do outro. E às vezes, na insegurança, eu não tenho ainda segurança de quem eu sou, eu vou no encontro, né? Eu vou para o encontro carregando demais nas cores, e tudo isso acaba sendo um motivo que afasta ao invés de aproximar, né? É o dom da leveza, né? Você percebe como a pessoa é carinhosa porque ela é leve, ela não cobra coisas, ela te compreende do jeito que você é, né? É tão legal isso que tem gente, né, padre, que tem essa coisa assim de jogar em você felicidade, no sentido assim, se você não fizer o que ela imagina que você deveria fazer, parece que a culpa do problema dela é seu, e não é. Quer dizer, cada um, a culpa não é minha, né? Você quer atribuir um fracasso ou um sucesso a uma outra pessoa, justamente, né? E não é justo isso, né? Não é justo. E sobretudo quando você percebe que você projetou demais, né? O que você esperava do outro. Isso também é extremamente desastroso, né? Eu gosto muito de uma coisa que é muito aristotélico isso, mas que é o conceito da inutilidade da amizade, né? A amizade é linda porque é inútil. Não no sentido feio da palavra inútil, mas assim, são pessoas que são plenas, né, com todas as imperfeições, e elas optam por fazer parte uma da vida da outra, né? Um ajuda o outro porque, não por uma utilidade. Quando eu sou amigo de alguém por utilidade, eu não sou amigo de alguém. Eu sou seu amigo porque você pode me ajudar com isso, assim, assim. Sou seu amigo porque você tem uma faculdade e eu quero arrumar um emprego. Eu sou seu amigo porque você é dono de uma empresa e pode não sei o quê. Eu sou seu amigo porque você tem um barco e eu gosto de andar de barco, né? Então, eu não sou seu amigo. Eu sou seu amigo porque eu sou seu amigo. As coisas que você me proporciona, né? Muitas vezes, né? A pessoa fica interessada no que o outro proporciona. Às vezes porque você tem um certo reconhecimento, as pessoas querem estar do seu lado, né? E aí é triste, padre, porque nos momentos, às vezes, que você mais fica sozinho, isolado. Hoje eu vi uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu tenho profunda admiração pelo padre Júlio Lancelotti, o senhor também tem, né? E padre Júlio, assim, eu aprendi a admirar cada vez mais por vê-lo cuidar de moradores de rua. E assim, e aí eu vejo que os moradores de rua conhecem pelo nome, tomam a bênção dele, então é sinal que ele fica lá, que ele fica com eles, que ele cuida. Não é marketing, Aí né? O padre Júlio falou assim: olha, Chalita, eu aprendi a amar o padre Fábio, porque assim, nos momentos mais difíceis da minha vida, quando as pessoas me julgaram de uma forma precipitada, quando as pessoas não me compreenderam, né? Eu via o programa dele e eu olhava assim, eu sentia que Deus falava pro meu coração por meio dele.
pela vida sacerdotal dele, e eu ficava mais sacerdote, mais padre, né? Isso é tão bonito, né? E a forma carinhosa como o senhor tratava. Vou jogar confete no senhor, assim, mas uma das coisas que eu acho mais bonito na sua forma de falar da palavra de Deus é quando você fala daquela mulher pecadora que sabia que ia morrer, que estava condenada, e que Jesus, daquela forma magnífica, olhou profundamente nos olhos dela, né? Não desafia a lei, não fala nada, só dá um detalhe de amor, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso é lindo. Conta um jovem universitário que no seu primeiro dia de aula, o professor se apresentou e pediu que todos procurassem conhecer alguém que eles ainda não conheciam. Ele ficou de pé, olhou ao redor, quando uma mão lhe tocou suavemente no ombro. Deu meia volta e viu uma velhinha bastante enrugada já, cujo sorriso lhe iluminava todo o ser. Ela falou sorrindo: "Oi, meu nome é Rose. Tenho 87 anos. Posso lhe dar um abraço?" O moço riu e respondeu com entusiasmo: "Claro que pode." Ela lhe deu um abraço e ele imediatamente perguntou: "Por que a senhora está na universidade numa idade assim tão jovem, tão inocente?" Rindo, ela respondeu: "Estou aqui para encontrar um marido rico, casar-me, ter 2 filhos e logo me aposentar e viajar." "Eu falo sério", disse ele. "Quero saber o que motiva a senhora a enfrentar esse desafio já nessa idade." Rose respondeu gentil: "Sempre sonhei em ter uma educação universitária e agora vou ter." Depois da aula, ambos caminharam juntos por um longo tempo e se tornaram bons amigos. Todos os dias, durante os 3 meses seguintes, saíam juntos da classe e conversavam muito. O jovem universitário estava fascinado em estudar aquela máquina do tempo. Ela compartilhava com ele a sua experiência, a sua sabedoria, e durante o curso, Rose se fez muito popular na universidade. Fazia amizades onde quer que fosse. Gostava de se vestir bem, se alegrava com a atenção que recebia dos outros estudantes, e ao término do último semestre, ela foi convidada para falar na festa de confraternização. Naquele dia, ela deu a todos uma lição inesquecível. Logo que a apresentaram, ela subiu ao palco e começou a pronunciar o discurso que estava preparado de antemão. Leu as primeiras frases e derrubou os cartões onde estavam os seus apontamentos. Frustrada e um pouco envergonhada, se inclinou sobre o microfone e disse simplesmente: "Desculpe, eu estou muito nervosa. Não vou poder voltar a colocar o meu discurso em ordem. Assim, permitam-me simplesmente dizer-lhes o que hoje sei." Enquanto todos riam, ela limpou a garganta e começou: "Não deixamos de brincar porque estamos velhos. Ficamos velhos justamente porque deixamos de brincar. Há alguns segredos para manter-se jovem, ser feliz e triunfar. Temos que rir e encontrar o bom humor todos os dias. Temos de ter um ideal. Quando perdemos de vista o nosso ideal, começamos a morrer. Há tantas pessoas caminhando por aí que já estão mortas e nem sequer sabem. Há uma grande diferença entre estar velho e amadurecer. Se vocês têm 19 anos e ficam um ano inteiro sem fazer nada produtivo, se converterão em pessoas de 20 anos. Se eu tenho 87 anos e fico por um ano sem fazer nada de útil, completarei 88 anos. Todos podemos envelhecer. Não requer talento nem habilidade para isso. O importante é amadurecer, encontrando sempre uma oportunidade na mudança. Não me arrependo de nada. Nós de mais idade geralmente não nos arrependemos do que fizemos, mas sim do que não fizemos. E por fim, os únicos que temem a morte são os que trazem no coração o remorso.
Terminou assim seu discurso e cantou a música Rosa. Pediu a todos que estudassem a letra da canção e a colocassem em prática em suas vidas. Rose terminou seus estudos e 1 semana depois da formatura morreu. Mais de 2.000 estudantes universitários assistiram às honras fúnebres para render tributo à maravilhosa mulher que lhes ensinou com seu exemplo que nunca é demasiado tarde para chegar a ser tudo o que se pode e deve ser. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá, um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? É aqui, é lá. E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas.
As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Ontem eu conversava isso com um amigo meu, ele estava dizendo para mim assim, padre, é verdade que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados? Eu falei, eu não diria para você que nós trazemos os pecados dos nossos antepassados. A gente pode trazer no nosso DNA, né, nas nossas constituições, nas nossas configurações psíquicas, as influências dos erros, as consequências das coisas ruins que aconteceram no passado. Agora, nós podemos equilibrar isso e permitir que fique dentro de nós de um jeito diferente. Eu não quero que os erros dos meus antepassados determinem o meu presente. Então eu corto. Eu tenho consciência deles, eu sei que eles agiram assim, mas eu não quero continuar agindo da mesma forma. Só assim que nós podemos quebrar, né, aquela cadeia de maldições, muitas vezes, que nós trazemos dentro das nossas estruturas familiares. É quase que uma resposta natural da vida, né? Então a agressão que eu sofri, eu cometo contra alguém também. É uma maneira que eu tenho de fazer justiça, né? De maneira estranha. Como é que eu faço então? Quebrar, eu não vou fazer com os meus filhos aquilo que o meu pai fez comigo. Esta é uma regra que você pode adotar. Então, se o seu pai cometeu erros com você, se ele foi muito duro com você, se você sabe que aquela atitude dele lhe causou mal, lhe fez muito mal, você vai tentar purificar aquela ação para que só extraia o valor dela. Então, ser rude é um valor? Às vezes é. Mas você pode ser rude de outra forma. Você pode ser duro, né? Na educação com os filhos, você precisa ser muito duro, muitas vezes. Mas você não precisa ser agressor. A sua dureza na atitude, na exigência de atitudes, não precisa ser uma agressão à vida do seu filho. Então você vai purificando, você vai modificando, você vai acumulando, você vai exercendo a sabedoria que o acúmulo da história lhe trouxe. E aí você não envelhece, né? Você fica mais sábio. A gente fazer com que a nossa experiência pelo tempo possa ser sempre favorável na nossa atitude. A vida que a gente viveu não precisa nos condenar. Ainda que a gente tenha motivos de sobras para a gente querer se condenar. Porque pode ser que a gente tenha errado muito mais que acertou. Mas a gente não precisa fazer prevalecer os erros. Nós podemos muito bem selecionar isso, jogar fora o que não valeu a pena e dar um start de maneira diferente, né? Acolher esse novo tempo, essa nova oportunidade. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo a graça de começar um novo tempo. Mas nós podemos viver essa dinâmica do ano novo todos os dias. Todos os dias você pode interpretar-se assim. Hoje eu estou apenas começando. Não tenho que morrer condenada por aquilo que eu não fiz de certo ou por aquilo que eu fiz de errado, né? Não preciso morrer me condenando pelo passado. Então eu assumo hoje a oportunidade de um novo tempo na minha vida. E aí o ano é novo de verdade. Não é só o calendário que muda, mas é a gente que muda também. Isso é muito importante. A gente mudar, a gente evoluir, a gente avançar, a gente purificar tudo aquilo que está dentro de nós, para que, ao purificar, o tempo se transforme em sabedoria.
a idade se transforme em amadurecimento. Porque amadurecer é o grande objetivo de todo ser humano. Estar maduro significa estar mais coerente, estar mais inteiro, para que a gente possa viver a vida com um pouco mais de qualidade.